Então vamos à resolução de um exemplo de aplicação a partir do método estudado em sala de aula, o método da bissecção. Método para encontrarmos raízes de funções não exatas. O aquecimento de uma caldeira obedece à equação T é igual a ln de T mais 1 mais 5T. Em quanto tempo ela atingirá a temperatura de T igual a 30 graus Celsius? Usar o método da bissecção com erro menor do que 0,2. Então, nós temos a seguinte situação. Eu quero saber o tempo, o T, para que essa caldeira chegue a 30 graus Celsius. Ou seja, fazendo a substituição da temperatura, nós temos 30 igual ln de T mais 1 mais 5T. Então, organizando essa equação aqui, a gente tem ln de T mais 1 mais 5T menos 30 igual a zero. Para ficar mais prático, a gente pode entender que esse 30 que estava no primeiro membro passou para o segundo membro, então eu inverti a operação, ficou menos 30. Então nós podemos escrever essa situação da seguinte forma: a temperatura em função do tempo vai ser ln de T mais 1 mais 5T menos 30. Ok? Vale ressaltar que ao observarmos a nossa questão, a gente percebe que quando a temperatura chega a 30 graus, que a gente fez a substituição, né, nós temos exatamente aqui, ó, o zero da função. Ok? Então nós precisamos determinar o zero dessa função para determinarmos o t de tempo em que essa caldeira vai atingir a temperatura de 30 graus Celsius. Então, para a gente determinar o zero dessa função, nós precisamos primeiro determinar qual é o intervalo que contém o zero dessa função. Então é o que nós chamamos de primeiro isolamento de raiz. Então, nós podemos fazer de uma forma bem prática e bem rápida, pensar da seguinte forma. Então nós temos aqui o gráfico do tempo, da temperatura em função do tempo. Então, a função que nós temos é essa aqui. Esse gráfico ele vai ser algo parecido com isso aqui. A função logarítmica. Então a gente vai perceber que o tempo vai estar entre 5 e 6. Ok? Entre 5 e 6. Então já é um indicativo, a gente já
percebe que o intervalo que contém a raiz é entre 5 e 6. Porém, se a gente não tem um pouquinho de conhecimento a respeito de construções gráficas, isso vai ficar um pouquinho difícil de enxergar. Então, nós temos uma outra possibilidade para a gente determinar esse intervalo, porque nós precisamos desse intervalo para aplicarmos o método. Então, vamos lá. Uma outra forma para a gente isolar as raízes é atribuirmos valores para t nesta função e determinarmos os valores e aplicarmos o teorema da mudança de sinal. Então, atribuímos alguns valores de 0 até 6. Então, quando nós atribuirmos t valendo 0, então a gente vem zero, zero. Então, resolvendo, né, substituindo zero na função, nós temos como resultado menos 30. Menos 30. Então, se o t é igual a zero, a temperatura é menos 30. Substituindo agora o t por 1. Então, ln de 1 mais 5 vezes 1, menos 30. Isso nos dá como resultado menos 24,31. Então, menos 24,31. Substituindo agora o t por 2. Então, t 2. Então, nós temos ln de 2 mais 1 mais 5 vezes 2 menos 30. Isso nos dá como resultado menos 18,90. Então, menos, completando nossa tabela, 18,90. Substituindo agora o t por 3. Então, ln de 3 mais 1 mais 5 vezes 3 menos 30. Isso nos dá como resultado menos 13,61. Então, menos 13,61. Substituindo o t por 4. Então, ln de 4 mais 1 mais 5 vezes 4 menos 30. Isso nos dá como resultado menos 8,39. Talvez alguém vai perguntar: quando que eu vou parar? Eu vou parar quando eu observar que eu atribuo um valor para t e gero um resultado, né, onde eu percebo uma mudança de sinal para a temperatura. Então, eu percebo que até o momento a temperatura está sempre negativa. Então, continuamos, né? Então, quando a gente atribui o t valendo 4, a gente gera como resultado menos 8,39. Com t valendo 5, então eu tenho ln de 5 mais 1, mais 5 vezes 5, menos 30. Então, nós temos como resultado menos 3,21. Completando a tabela, menos 3,21. T valendo 6, então ln de 6 mais 5 vezes 6 menos 30. Isso nos dá como resultado 1,95. Positivo. Então, ó, vamos perceber que quando nós atribuímos t valendo 5, t valendo 6, houve uma mudança de sinal. Então,
Dessa forma, ó, como f de 5 vezes f de 6 é menor do que zero, temos uma raiz no intervalo 5, entre 5 e 6. Essa é a primeira parte do exercício. A gente determinou que existe uma raiz entre 5 e 6. Agora nós partimos para determinarmos especificamente qual é o valor dessa raiz.